começar a gravar. A gente tinha feito a discussão da parte de fusão, solidificação, corrigimos os exercícios, isso? Aí começamos a discutir a parte de vaporização e ficou exercícios, né? Boa pergunta. Não, Ana, jura que não? Ebulição parou, acho. Não vimos toda a parte de ebulição? Deixa eu compartilhar aqui, para a gente ver até onde fomos. Aqui. Mas a gente chegou a fazer aquele experimento, né, com... Essa foi a última coisa que a gente fez, o experimento que você fez, fizemos um vácuo lá, enfim. Então, foi isso. Se falamos até o experimento, a gente falou da parte de ebulição toda, né? Incluindo o que acontece com a temperatura de ebulição quando a gente varia a pressão, né? Quando a gente aumenta, deixa eu mostrar o gráfico aqui, tá aparecendo para vocês? Tá bom, Iracilda, tudo bem. Cadê o gráfico aqui? Quando aumenta a pressão, aumenta a temperatura de ebulição. E quando diminui a pressão, diminui a temperatura de ebulição. Então, na panela de pressão, por exemplo, né, onde a pressão é maior do que a nossa pressão atmosférica normal, a água vai ferver numa temperatura maior. Por outro lado, no vácuo, né, se a gente for para o vácuo, onde a pressão é aproximadamente zero, praticamente zero, a água vai evaporar, vai ebulir a qualquer temperatura, né, que foi o que a gente fez naquele experimento da câmara de vácuo. A água estava, sei lá, a 20 graus, 18 graus, e ela ferveu a essa temperatura. Então, se a gente for para o espaço e jogar água, o que vai acontecer com essa água? Ela vai evaporar a qualquer temperatura que ela esteja. Ok? Ok, foi isso que a gente tinha falado, só a parte de diagrama de fase, não? Cadê? Aqui. Diagrama de fase, tínhamos falado? Não, ainda não. Ainda não, professora. Não? Tá. Então, vamos lá. O que são diagramas de fase? Diagramas de fase são gráficos. Dá para enxergar bem? Tá tranquilo? Sim, sim. Diagramas de fase são gráficos da pressão e temperatura que mostra as curvas de fusão, vaporização e sublimação conjuntamente. O que isso significa? Diagrama de fase é isso daqui. É um gráfico da pressão pela temperatura que mostra as regiões de pressão e temperatura para que a substância se encontre na fase sólida, líquida e vapor. Então, se a substância estiver nas condições de pressão e temperatura, nessa parte aqui em cima, à esquerda, ela vai estar na fase sólida, à direita na fase líquida e aqui embaixo na fase de vapor. Essa linha 1 é a linha que representa a transição sólido e vapor, que chama sublimação, então essa curva é chamada de curva de sublimação. A curva 2 representa a transição sólido-líquido, então é a curva de fusão. E a curva 3 representa a transição entre líquido e vapor, então é a curva de vaporização, ok? Muito bem, então sempre assim, a parte de cima sólido, a parte de cima à direita líquido, e embaixo vapor. Em todo diagrama de fase, vai existir um ponto, representado pela letra T, que é chamado de ponto triplo ou tríplice. E o que acontece nesse ponto? Nesse ponto, as três fases coexistem em equilíbrio, tá? Então, para cada substância vai ter um determinado ponto fixo que as três fases vão existir ao mesmo tempo. Parece meio difícil a gente imaginar isso, né? Mas é para uma condição bem específica. A água, por exemplo, ela tem um ponto triplo que corresponde a 4,58 milímetros de mercúrio e temperatura de 0,01 graus Celsius. Então, se a gente chegar nessas condições aqui de pressão e temperatura, a gente vai encontrar água nas três fases ao mesmo tempo, sólido, líquido e vapor.
Ok? Se variar um pouquinho a pressão, já passa para outra fase. Se variar um pouquinho a temperatura, já passa para outra fase. Certo? Então, em todo o diagrama vai ter esse ponto triplo que representa a coexistência das 3 fases ao mesmo tempo. Tudo bem até aí? É que sim, professora. Ok. A fase onde a substância se encontra, né? Como eu já falei para vocês, depende tanto da pressão quanto da temperatura. Aqui ele só está explicando melhor, né, o que eu já falei, mas se a substância estiver nessas condições de pressão e temperatura, ela vai estar na fase sólida, aqui na fase líquida e aqui na fase de vapor. Nós podemos variar o estado físico de uma partícula variando ou pressão, ou temperatura, ou ambos, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente está nesse ponto A, na fase, que fase é essa aqui? Sólida. Sólido, muito bem. Então, eu estou aqui na fase sólida, no ponto A, e eu quero passar para a fase líquida. O que eu posso fazer? Ou eu posso variar, deixa eu baixar um pouquinho aqui para ficar melhor de enxergar. Ou eu posso variar a temperatura mantendo a pressão constante, certo? Aí eu chego nesse ponto aqui na fase líquida. Ou eu posso variar a pressão mantendo a temperatura fixa. Aí eu chego nesse ponto aqui na fase líquida. Ou eu posso variar pressão e temperatura, certo? Então eu posso passar de uma fase para outra, ou variando temperatura, ou variando pressão, ou variando os dois, ok? Aqui também ele só vai explicar melhor o que eu já falei. Seguimos em frente. Bom, quando a gente falou em fusão, solidificação, a gente viu o calor latente de fusão, certo? O que era o calor latente de fusão? É a quantidade de calor por grama da substância que eu preciso fornecer para que ela passe de sólido para líquido. Agora aqui a gente vai ter o calor latente de vaporização. É a mesma coisa, é a quantidade de calor que eu preciso fornecer por grama da substância para que ela passe da fase líquida para a fase de vapor. E a gente chama essa quantidade de calor latente de vaporização, representa pela letra LV, ok? A equação para determinar a quantidade de calor para uma determinada massa é a mesma, então é a quantidade de calor igual a massa vezes o calor latente de vaporização nesse caso. E na vaporização a gente precisa fornecer calor, certo? Para passar de líquido para vapor a gente precisa fornecer calor. Então essa quantidade de calor é positiva. Na condensação, o que é condensação? Para passar de vapor para líquido novamente. Para fazer isso, para passar de vapor para líquido, a gente precisa retirar calor, certo? Então essa quantidade de calor é negativa. E para uma mesma substância, a quantidade de calor de vaporização é igual ao calor, o calor latente de vaporização é igual ao calor latente de condensação, exceto pelo sinal, né? Porque esse daqui é positivo, porque eu preciso fornecer calor para que aconteça a vaporização. Esse aqui é negativo, porque eu preciso retirar calor para acontecer a condensação. Ok? Acompanharam? Estão copiando? Professora, falar bem a verdade, não tem como copiar, mas pode continuar. Como assim? Estão na cama ainda? Só entraram na sala? É que a professora tá indo aqui, ó, velocidade. Aí a gente tá tirando print aqui. Ah, tá. Ah, tá. Como é que é aquela história? Eu tô em 220 e vocês estão em 110 ainda. 110? Ah, tá. É só falar que eu vou mais devagar. Quer que eu vá mais devagar? Ah, professora, não sei. Agora que eu já tô printando os negócios aqui, professora. Então tá bom, então tá bom. Deixa eu fazer a chamada. Para eu dar uma respirada, senão eu continuo embalada. Eletroa. Tem no siga os slides. Eletroa. Que calor, que calor, que calor. Isso, bom que a professora vai explicando, né? A gente só vai tirando o print dos slides que a gente acha que é importante, já vai filtrando. Tá bom. Tem as suas vantagens também, né? O remoto. Flui melhor. Hoje é dia 8, né?
Isso aí. Tudo bom, Lúcia. Amanda, me ajudem a acompanhar a chamada, tá? Amanda, ok. Deixa eu ver quem tá aqui. Amanda. Ana Carolina. Aí. Ana Luísa. Anderson. Presente. André. Não temos André. Bogoni não tá? Incrível, né? Não tá. O Mota também não. Arthur. Não. Diogo. Não. Elis não. Guilherme tá na conta da mãe. É isso aí. Gustavo. Não. Não? Gustavo não, né? Não. Igor. Presente. Jaqueline. Não. Cauã Martins. Aqui. Cauã Ferreira. Letícia Toneta. Letícia Moro. Luísa. Luísa também não? Não. Marcos. Não. Eita, Matheus. Matheus Duarte tá aí? Milena. Não. Tauana. aí. Thomas. Oi, professora. E Vinícius. Ok, O Vini tá aí. certo. Muito bem. Continuando, então. Tá, então, quando a gente fala de fusão e vaporização, a gente usa a mesma quantidade de calor, né? No caso, a mesma equação, para determinar a quantidade de calor que eu preciso para derreter ou para fazer evaporar certa quantidade de massa. A diferença é o calor latente aqui, né? Se eu estou falando de vaporização, eu vou usar o calor latente de vaporização. Se eu estou falando de fusão, o calor latente de fusão, certo? Ok. E aí tem alguns exemplos, né, de calor latente de vaporização e de fusão de algumas substâncias. A água, o calor latente de fusão que a gente já viu é 80 calorias por grama, significa que se eu tiver 1 grama de gelo para ele virar líquido, eu preciso fornecer 80 calorias, e o calor latente de vaporização da água, 540 calorias por grama. O que isso significa? Para cada grama de água virar vapor, eu preciso fornecer 540 calorias, ok? E assim por diante, tem alguns outros exemplos aqui de calor latente de vaporização e fusão, certo? Então, o calor latente de vaporização também é conhecido, também é tabelado, próprio de cada substância. Diferença entre gás e vapor. Já pararam para pensar o que é o gás e o que é o vapor? Bom, através de experimentos foi verificado que existe um ponto chamado ponto crítico, que acima desse ponto crítico, se a gente quiser voltar para a fase líquida só variando a pressão, a gente não consegue. E aí, esse ponto crítico, a gente faz a diferenciação entre gás e vapor, certo? Então, prestem atenção, ó. Em cada diagrama de fase, em todo diagrama de fase, vai existir um ponto triplo, que é o ponto onde as 3 fases coexistem, e um ponto crítico, representado pela letra C. Acima desse ponto crítico, a substância passa a entrar na fase de gás, na fase chamada gás, e abaixo desse ponto crítico, ele é vapor, ok? Qual que é a diferença? Está escrito aqui de um jeito mais bonito, e depois eu vou fazer um resumo para vocês, tá? Então, gás é a substância que na fase gasosa se encontra em temperatura superior à temperatura crítica e que não pode ser liquefeita por compressão isotérmica. O que é isotérmica? Mantendo temperatura constante, tá? Então, prestem atenção aqui, ó. Aqui é gás, aqui é vapor. Se eu tiver no vapor e pegar uma temperatura fixa e subir a pressão, eu consigo passar para a fase líquida, certo? Se eu tiver no gás e fazer a mesma coisa, tentar subir e passar para a fase líquida, eu não consigo mais. Essa é a diferença.
A fase chamada de gás, ela está acima desse ponto crítico. Então, acima desse ponto crítico, eu não consigo voltar para a fase líquida só variando a pressão, certo? Vapor é a substância que na fase gasosa se encontra em temperatura abaixo da temperatura crítica e pode ser liquefeita por compressão isotérmica. Então, a diferença entre gás e vapor. O gás, a gente não consegue condensar só variando pressão. O vapor, a gente consegue condensar variando a pressão, ok? Se eu variar a pressão aqui, eu consigo voltar mesmo estando na fase gás, certo? Mas a diferença é em relação à temperatura, ok? Se eu manter a temperatura fixa e quiser passar para a fase líquida, se eu tiver acima do ponto crítico, ou seja, se eu tiver na fase gás, eu não consigo voltar para a fase líquida. Quando eu estou aqui no vapor, ou seja, abaixo dessa temperatura crítica, eu consigo voltar para a fase líquida. Ok? Acompanharam? Que sim. Mas, professora, esse ponto, depois do ponto crítico, então, você pode variar o quanto você quiser a pressão, ele não vai deixar de ser gás. Mas por que exatamente isso? Tem a ver com a estrutura atômica, né? Com a estrutura da matéria. Acima dessa temperatura crítica, ele muda as propriedades, a estrutura atômica, e ele não consegue voltar para a fase líquida só variando a pressão, né? Eu precisaria variar a temperatura. Faz sentido. Mas então, no caso, existe gás de água, é isso? Gás de água? Não sei. Essa, pelo menos, foi o que eu presumi. Não. A hora que Mas volta para a fase líquida, ele volta a ser líquido, né? Não é gás. Não, eu digo, tipo, tem como você põe a água nesse ponto crítico e transformar, fazer um, entre aspas, gás de água? Essa foi a pergunta. Não sei se eu te acompanhei. É que, de acordo com o diagrama, Ah, você tem as passagens de estágio, né? O sólido, líquido e vapor. aham. Interpretando esse gráfico, em teoria, teria como pôr tanta pressão na água e, em teoria, ela viraria gás, é isso? Ou não se aplica à água? Ah, tá. Fazendo assim? Exato. Tem um ponto crítico da água, que ela vira gás? Sim. É isso, e por isso eu falei gás de água, só que eu não sei se tá certo isso. Sim, aham. Se você variar, no caso aqui é a temperatura que você vai variar, né? Se conseguir Perdão, pressão não é o caso. se variar a temperatura, acima desse ponto crítico, você chega no gás, da fase líquida para o gás, aham. Exato. Isso aí. Então nós temos esse, entre aspas, gás de água, se variar a temperatura suficiente. Não é gás de água, né? Ele passa de líquido para gás. É o estado, sim. Ele passa de líquido para gás, aham. Ok. Dependendo da pressão que você pegue aqui, né? Sim. Se pegar aqui embaixo, você vai passar para a fase de vapor primeiro, para depois para o gás. Se pegar aqui em cima, daí você passa direto de líquido para gás. Para gás, ok. Isso aí, nos entendemos. Beleza, Então, gás é o lugar, né, são as condições de pressão e temperatura onde a substância se encontra acima da temperatura crítica, acima do ponto crítico. Curvas de aquecimento e resfriamento para encerrar. Então, o que é uma curva de aquecimento e resfriamento? É um gráfico também, só que é um gráfico da temperatura pela quantidade de calor fornecido, trocado pela substância, tá? Então, vamos supor, deixa eu ir para o quadro que é melhor, isso daqui. Deixa eu ver o que vocês enxergam. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Fixa na tela. A minha Ai, minhas costas. Tá bom? Tá bom. Eu acho que é por aí, professor. Tá, então, ali naquele exemplo está dizendo o seguinte. Eu tenho inicialmente gelo. Deixa eu voltar lá para ver. Cadê aqui? Eu tenho gelo a -10.
E aí eu vou fornecer calor para esse gelo a menos 10, até que ele vire vapor acima de 100 graus. O que vai acontecer então com o gelo? Dá para enxergar? Eita, que feio. O que vai acontecer? Estamos vendo. Oi? Estamos vendo. Tá. Primeira coisa que vai acontecer, ele está a menos 10. Vai acontecer alguma coisa com ele a menos 10? Não. Eu tenho que aumentar a temperatura até quanto, então? 0. Isso, então ele Para vem... começar a passar de fase. Isso aí, então ele vem de menos 10 a 0, continua sendo gelo. Para isso eu vou precisar de uma quantidade de calor Q1, ok? Quando chegar em 0, o que vai acontecer? Ele vai virar... Líquido. Água. Aqui temperatura? 0. 0 graus. Para isso, eu vou precisar de uma quantidade de calor Q2. Se eu continuar fornecendo calor, essa água vai aumentar a temperatura até que temperatura? É 100. Isso. Para isso, uma quantidade de calor Q3. Quando chegar em 100, o que vai acontecer? Ele começa a virar vapor. Aqui temperatura? 100 graus. Para isso, quantidade de calor Q4. Se eu continuar fornecendo calor, sei lá, até 120, ele vai ser vapor a 120. Q5. Ok? Então tá, são todos esses processos que acontecem com a água, desde o estado sólido a menos 10 até o estado de vapor a 120, certo? O gráfico de aquecimento ou resfriamento é um gráfico que mostra todo esse processo num gráfico de temperatura por quantidade de calor, tá? Então, aqui, ele começa em menos 10. Quando ele está em menos 10, ele vai receber calor, vai aumentar a temperatura até 0. Para isso, ele usa uma quantidade de calor Q1, ok? Quando chega em 0, ele vai mudar de fase. Então, se muda de fase, não aumenta a temperatura, por isso que esse gráfico continua aqui no 0, ó. Está indicando a transição sólido-líquido até que todo o gelo vire água. Depois que isso acontecer, volta a aumentar a temperatura até 100 graus. Quando chegar em 100 graus, ele volta a temperatura a ficar constante, porque vai acontecer a transição líquido-vapor. Depois que todo líquido virar vapor, se eu continuar fornecendo calor, volta a aumentar a temperatura, certo? Então, curva de aquecimento é um gráfico da temperatura pela quantidade de calor, e pode ser o contrário também, tá? Em alguns casos, o problema pode pedir quantidade de calor pela temperatura, dá no mesmo. Que indica que representa a variação da temperatura com a quantidade de calor recebida ou retirada, né? Se for retirada, aí a gente tem o que é chamado curva de resfriamento. É a mesma coisa, só que agora o contrário, retirando o calor. Então, digamos que eu esteja acima de 100 graus na fase vapor, aí eu retiro o calor. A temperatura vai diminuir até 100 graus. Quando chegar em 100 graus, vai começar o processo de mudança de fase vapor para líquido. Então, a temperatura continua constante até que todo vapor vire líquido. Quando isso acontecer e eu continuar retirando calor, a temperatura volta a diminuir até 0 graus. Quando chegar em 0 graus, vai acontecer a fusão, então a temperatura volta a ficar constante. E se eu continuar retirando calor, volta a diminuir a temperatura do gelo, certo? Acompanharam esses gráficos, entenderam? Tem alguma pergunta? Eu acho que é bem intuitivo até. O de aquecimento é o de resfriamento, só que é o contrário. Isso. Isso aí. Aquecimento quando a gente está fornecendo calor, né? Então vai aumentar a temperatura, vai passar de sólido para líquido, líquido vai para vapor, e resfriamento o contrário, né? Você vai retirar calor, então vai passar de vapor para líquido, líquido para sólido. Certo? Muito bem. Então, era isso. Eu quero fazer uns exemplos com vocês. E aí, depois, exercícios. Deixa eu ver Beleza. como é que eu vou fazer. Nossa, abri na página certinho, se tivesse. Vocês querem que eu dite? Aí é maldade pra você.
Mas escrever no quadro também vai ser do ouro, né? Eu vou tirar foto. E... Ah, cadê meu celular? Vou tirar foto, então. Olha só. puder fazer que nem eu fiz aquela outra vez, professora? Tirar foto da resposta? Ah, mas tem que ter o cálculo, né? Só a resposta não adianta. Deixa eu ver se vai ficar bom esse troço aqui. Por isso que eu não me importo se copiar a resposta, né? A não ser naqueles que são, ai, como é que é? Dissertativo, né? Não importa porque a resposta vai ser só o valor, né? E precisa do cálculo, né? Sem ter o cálculo não entende nada. Deixa eu ver se já subiu aqui no Google. Não, subiu. Acho que agora. Tá, esses slides já estão lá no Siga, faz um século, né? Se vocês deixar para estudar tudo junto, é muita coisa, né? Então, a ideia é que vocês fossem estudando conforme fosse apresentando o conteúdo, né? Porque senão é muita coisa. E não tá carregando aqui o... Ah, tá. Ainda tá pensando. E aí, qual que é a minha ideia de avaliação para essa parte? A ideia de avaliação para essa parte seria, geralmente no presencial eu faço um trabalho envolvendo todo o assunto, um trabalho em dupla, feito em sala, assim, para que a gente tire as dúvidas mesmo do conteúdo, né? Eu acho bem proveitoso esse trabalho, é o dia que eu mais trabalho no trimestre, porque daí todo mundo fica perguntando, né, chamando e tal, mas eu acho bem produtivo, porque esse trabalho é a base para a prova, né? Eu faço a prova bem parecida, bem baseada nesse trabalho. Só que aí, para eu fazer o trabalho presencial e a prova presencial, a gente vai perder um mês para fazer isso, né? E eu não acho que seja válido, mas eu acho que fazer esse trabalho presencial seria bem importante, mas eu não queria fazer uma prova remota também, né? O que vocês acham? Prova assíncrona é uma coisa linda, professora. Prova assíncrona? E trabalho eu também. Pois é, mas eu não sei. Eu acho que se eu fizer o trabalho presencial, eu vou acabar não dando prova. E aí eu deixo para fazer prova de outro assunto. Ou se pode fazer o trabalho presencial e fazer a prova assíncrona, não sei. Pois é, mas aí a gente vai ter duas avaliações do mesmo assunto. Eu acho que não sei se é proveitoso, vantajoso. A gente pode já seguir para outro assunto e aí fazer só uma avaliação do outro assunto, né? Vamos fazer um trabalho desse e uma avaliação da próxima? Ou o próximo, na verdade, eu estou pensando em fazer seminários. Ah, meu Deus. Seminários. O próximo conteúdo é o quê, professora? Tem termodinâmica. Opa, isso é uma... Termodinâmica e ótica. Ótica é maldade, professora. Ótica é maldade, professora. Por quê? Eu devo conhecer umas 20 pessoas que estão na faculdade, de 19 falam que ótica foi um conteúdo fodido. Capaz, é tudo regra de 3. Tá, estão vendo o exemplinho ali? Sim. Isso aqui, ó, atividade resolvida.
Considere um bloco de gelo de 300 gramas a temperatura de menos 20 graus Celsius, sob pressão normal, sendo LF 80 calorias por grama, calor específico do gelo 0,5 calorias por grama grau Celsius e calor específico da água 1 caloria por grama grau Celsius. Letra A, calcule a quantidade de calor que deve ser fornecida ao bloco para elevar sua temperatura até 50 graus. Tá, então a primeira coisa que a gente tem que entender é o que vai acontecer com o gelo desde menos 20 graus até 50 graus, tá? Tem a ver, deixa eu ver aqui o que vocês estão enxergando do quadro. Tem a ver com isso daqui, né? Ele vai começar a menos 20. De menos 20, eu tenho que aumentar a temperatura até zero. Para isso, eu vou precisar de uma quantidade Q1. Quando chegar em zero, ele vai virar água a zero também. Para isso, quantidade Q2. Quando tiver em zero, eu continuar aumentando a temperatura vai aumentar, nesse caso do exemplo, até 50 graus. Certo? Muito bem. Ele quer saber quanto de calor eu preciso para sair daqui e chegar aqui. Quantidade de calor Q1. O que é a quantidade de calor Q1? É a quantidade de calor que eu preciso para aumentar a temperatura do gelo de menos 20 até zero. Então, se vai aumentar a temperatura, isso daqui é a quantidade de calor sensível ou latente, lembra? Sensível quando vai ter temperatura, latente quando muda de fase. Aqui é sensível. Então, eu uso aquela equação do Ki-Macete, certo? Então, Q1 vai ser a massa, que é 300, né? Cadê? A massa, que é 300, o calor específico. De quem que eu vou usar o calor específico? Aqui eu estou na fase sólida, então eu tenho que usar o calor específico do gelo, 0,5. Variação de temperatura. Temperatura final, que é 0, menos a inicial, que é menos 20. Dá para enxergar bem? Sim. Menos com menos mais, 20 vezes 0,5 vezes 300 dá 300 vezes 0,5, 150, 150 vezes 2, 300, ou mais um zero, 3.000. Isso? Se você disse, professora? Oi? Se você disse, está dizido. Não sei. 300 dá 150, dá 150, dá 3.000. Isso aí. Isso é a quantidade para sair daqui e chegar aqui. Quando chega aqui, o que acontece com ele? Ele vai sofrer mudança de fase. Então, a quantidade de calor Q2 é massa vezes o calor latente de fusão. Quantidade de calor Q2, a massa continua sendo 300, calor latente de fusão, 80. 3 vezes 8, 24, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, para fazer isso, eu vou precisar de uma quantidade de calor de 24.000 calorias. E a quantidade Q3, estão enxergando aqui ainda? Sim. Para aumentar a temperatura de 0 a 50. Se varia a temperatura, eu uso Ki-Macete. A massa continua sendo 300. O calor específico agora, como ele está na fase líquida, então eu uso o calor específico da água, que é 1. Temperatura final, 50, menos a inicial, 0. Então, a quantidade de calor 3 vai ser 3 vezes 5, 15, 1, 2, 3. 15.000 calorias. Ok? Entendido cada passo? O que é a quantidade de calor total? É a quantidade 1 mais a 2 mais a 3. 3.000 mais 24.000 mais 15.000, que dá 27 com 15, 5, 2, 42, né? 42.000 calorias, ou 42 quilocalorias. Entendido até aí? Sim. O quilocalorias ficou fora do... Fora. Corta. Agora o outro lado ficou fora, professor. Não enxergo.
que tá espelhado, deixa eu fixar aqui. Beleza. Na letra B, entendido aqui, gente, primeira coisa, tem que entender o que vai acontecer com o gelo em todo o processo, né? Com a água em todo o processo. Eu quero aumentar a temperatura de menos 20 até 50. Se eu aumentar a temperatura de menos 20, quando chegar em zero, ele vai começar a derreter. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é qual é a quantidade de calor para aumentar a temperatura de menos 20 a zero. Tá aqui. Quando chegar em zero, ele vai mudar de fase. Aqui. Depois que mudar de fase, se eu continuar fornecendo calor, ele vai aumentar a temperatura, nesse caso, até 50 graus. Tá aqui. A quantidade de calor total para passar de lá para cá é a soma de cada uma das três partes. Certo? Tudo bem até aí? Acompanharam? Entenderam? Foi muito rápido? Opa. Muito bem. Letra B, então, pede... Deixa eu ver... Peraí, problema técnico. Deixa eu só ver aqui se está enxergando o quadro. Aqui, acho que vai dar. A letra B, ele pede para construir o gráfico. Ó, trace o gráfico que representa a variação de temperatura em função da quantidade de calor recebida pelo bloco. Então, eu quero um gráfico da variação de temperatura em graus Celsius pela quantidade de calor. Como tudo está 1000, eu vou colocar aqui em quilocaloria, certo? Que daí não precisa ficar escrevendo 3.000, 15.000, né? Fica mais fácil assim. Tá, aqui é o zero. O que acontece? De onde que começa o meu gráfico? De que temperatura? Menos 20. Menos 20, isso aí. Então, vai começar aqui em menos 20, vai aumentar a temperatura até zero. Quanto de calor eu preciso para que isso aconteça? 3.000 calorias. Isso. 3K. Isso, 3.000 calorias. 3 quilocalorias. Quando chegar aqui em zero, ele vai mudar de fase. Então, a temperatura passa a ser constante até que todo o gelo vire líquido. Quanto que ele gasta para fazer isso? 24.000. 24.000. Então, aqui dentro ele gasta 24.000. Se aqui já era 3, quanto que é aqui? 27. Isso. Depois que ele derreter, vai aumentar a temperatura de novo até 50 graus. Quanto que é a quantidade de calor aqui? 42. 27 mais 15 dá 42. Certo? Acompanharam? Entenderam como construir esse gráfico? Bem simples, é bem simples até. Aham, muito bem. Querem um tempo para copiar? Já fizeram o print? Vou tirar foto dos exercícios, então. Ah, vai ficar com as respostas, eu não sei, Tia. Vocês têm bastante aula hoje? Que bom. Que bom. Mas sabe o que vai ser ruim hoje? Vocês não pediram? Não, porra, massa, né? Mas é que daí ficou meio ruim hoje porque quem tem que ir na aula à tarde, né?
Ah, Vou verdade. ter que comer a última aula de história, não vai ter papo. Verdade. Aí fica nessa. Verdade. Enfim. Deixa eu ver se carregou. Bom, se fosse uma aula sei lá, de matemática, eu ficaria preocupado, mas como a história não é problemática. Não fale isso. Mas por a verdade, professora. Fale isso. Aqui, antes de passar para os exercícios, eu quero fazer mais um exemplo aqui, tá? O primeiro exemplo entendido, querem que volte? Tem alguma dúvida? Não, certeza. Tranquilo? Ok, professora. Então tá, exemplo 2. No diagrama de fase do dióxido de carbono, o CO2, fora de escala, estão apresentados o ponto tríplice e o ponto crítico. Então, tá aqui, esse é o diagrama de fase fora de escala do dióxido de carbono. Em que fases o CO2 se encontra quando estiver letra A, 1 atm e menos 78,5 graus Celsius. Então, aqui nós temos o diagrama de fase do dióxido de carbono, aqui pressão, aqui temperatura. Quando ele está nessa região, ele está na fase sólida, nessa região líquido, vapor, e aqui para cima do ponto crítico, gás. Certo? Então, ele está perguntando na letra A. Quando eu tiver a 1 atm e menos 78,5 graus Celsius, o que vai acontecendo? O que vai estar acontecendo com a substância? Em que fase ela vai estar? É que eu me perdi, professora. O que era a pergunta? Quando, letra A, quando a substância tiver a 1 atm e menos 78,5, em que fase ela vai estar? Então, quando ela estiver aqui, ó, 1 atm, 78,5, menos, né? Em que fase ela está? Sólido? Sólido? Sólido e vapor ao mesmo tempo? Que é isso? Isso. Essa é a linha que mostra a transição sólido e vapor. Então, se ele está em cima da linha, ele está tanto na fase sólido quanto na fase de vapor. Você pode dizer que está acontecendo a transição, né? Sublimação, no caso, que é a transição sólido e vapor, ou pode dizer que está nas duas fases, sólido e vapor. Acompanharam? Sim. Querem que escreva isso em algum lugar? Letra A. Eu já estou escrevendo aqui, professora. Muito bem. Curva de sublimação. Então, ele vai estar na fase sólida e vapor. Ok? Letra B, 5 atm menos 56,6 graus Celsius. Então, 5 atm e menos 56,6. Onde que ele vai estar? No ponto triplo. Se ele está no ponto triplo, ele está tanto na fase sólida, quanto na líquido, quanto vapor. Ok? Conseguiram acompanhar ali? Então, na letra B, ele vai estar no ponto triplo, ou tríplice. Então, ele está na fase sólida, líquido e vapor. Ok? Acompanharam? Entenderam? Se ele estiver nesse ponto aqui, 5 atm menos 56,6, ele está no ponto triplo nas 3 fases ao mesmo tempo. Ok? Se tiver 56 atm, letra C, 56 atm e menos 56,6 graus Celsius. Então, ele está aqui na temperatura e aqui na pressão. Em que fase ele se encontra? Oi? Na D? Estão acompanhando? Letra C. Eu estou a 56 atm e menos 56,6 graus Celsius. Então, eu estou nesse ponto aqui, em que fase eu me encontro? Como? Sólido? Sólido. Isso aí. Então, C de sólido. Com certeza. Certo?
C de sólido. Muito bem. Letra D, 76 atm, então eu estou aqui, 73 atm e 31 graus Celsius. Eu estou no ponto crítico, certo? Se eu estou no ponto crítico, eu estou na fase líquida e na fase gasosa. Cadê? Letra D. Ponto. Ops. Ih, rejeitei o André. Diz para ele entrar de novo, eu não sei o que eu fiz. Você tá em pânico, André. Ponto crítico. Eu estava escrevendo aqui e aí eu devo ter apertado algum atalho que excluiu ele. Ponto crítico. Então, ele vai estar na fase líquida e... Espero que não tenha excluído eternamente, né? Agora. Bom dia, André. Chegou cedo para a terceira aula. Voltamos lá, então. Questão D, fomos. Questão E, 1 atm. Então, eu estou aqui embaixo, ó, 1 atm e menos 56,6 graus. Então, eu estou aqui, neste ponto. Em que fase eu estou? Acompanharam? 1 atm, menos 56,6. Isso aí, fase vapor. Vapor, muito bem. E letra F, em temperatura superior a 31 graus. Se eu tiver, então, aqui em 31 graus acima, 31 graus é a temperatura crítica, o ponto crítico. Então, se estiver acima disso, ele vai estar na fase... Gás. Muito bem. Todo mundo conseguiu entender esse diagrama, como funciona? Como que eu identifico? Sempre que tiver acima à esquerda é sólido, acima à direita líquido, embaixo vapor, acima do ponto crítico, gás. Ok? Aqui é pressão, aqui é temperatura. Se eu quero saber numa temperatura, numa pressão qualquer, né, conhecida, fixa, eu analiso qual é a pressão, qual é a temperatura e vejo onde que está a substância. Ok? Ok, professora. Muito bem. Então, vamos ver se atualizou. Aqui. Esse é o primeiro. Ah, que joia. Eu consigo girar isso, né? Aí. Dá para enxergar? Não. Meio complicado de enxergar aqui, professora. Agora tá meio próximo demais. Aí. Ó. Muito bem. Tá. Até a questão 4, ele é dissertativo, tá? E aí, a partir da questão 4, começa de resolver mesmo. Eita.
Como é que vamos fazer? Vocês tiram um print assim e depois do outro jeito? Vocês aí dando meio que um zoom em cada questão, assim? Tipo, nas de cima, nas dissertativas, depois em cima? Tá, assim dá para pegar todas, né? Creio que sim. Até a 4. Não tem muita grossa que já tem as respostas, mas tudo bem. Pega nada, pega nada. E para 5 agora, professora? Daí eu já mando no grupo da sala também. Tá, deixa eu pegar. Acho que vou ter que diminuir um pouco para aparecer todas as 5. Tá meio longe, professora. Fica ruim de ler. É? Dá um zoomzinho a mais. Acho que foi de mais. Aí, ó. Aí. Isso, pega todas as 5. Deixa eu, acho que tem uma outra do outro lado. Só um pouquinho. Foi? Foi. 6 agora. Vocês têm mais alguma coisa embaixo? Não. Só a resposta. Parte importante. Ah, essa 6 é bem fácil. Confio. Foi? Foi. Vou mandar no grupo da sala agora. Tá. Tem a 7 que eu tirei agora, deixa eu ver se já carregou. Ainda não. Eita, que demora. Ó a folga da gata. Recorrente. Ai, não carregou. Essa aqui é a gata da minha tia que fica na coleira, olha que dó. Estranho, né? Gato na coleira. Né? Senão ela foge. Cadê o coisa? Que coisa. Nossa, que demora. Tem mais questão, professora? Tem, aham. Tem uma questão dessa parte ainda, que é o que está subindo, e aí da parte de curva de aquecimento e resfriamento. Oh, beleza. Vou até pegar um café aqui, peraí. Também quero. Essa questão aqui que eu fiz é a que mais cai nas provas, tá? É a mais bonita. A mais bonita para cair em prova, assim. Que coisa, que demora. Tá, enquanto sobe essa, vamos fazer as de essa. Ó, essa já ficou bonitinha. Dá para enxergar bem essas aqui?
Mais questão, professora? Sim, é. Isso. Essa daí dá para enxergar bem? Dá um zoomzinho para ficar bem legível, professora. Ele vai demais? É demais. Diminui um pouquinho, professora. Mas não vai? Não tem o meio termo, né? Não. Você tá com o mouse, por acaso, professora? Não. É, e aí complica. Sim. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí. Se não... Aí deu? Ficou bom assim? Beleza. Você espera desaparecer o HUD. Pareceu o quê? É, só fica sem mexer o mouse um pouco, professora. E Ah, ele vai desaparecer as sim, paradas. sim. Aham. Foi? Nossa, parada. É, o que foi, professora? Meio que foi? Então foi. Foi. Ficou bom. Arará. Aí aqui, este da outra parte. Esse aqui dá para enxergar tudo bem assim? Ou quer um zoom também? Todas? Deixa eu ver. Dá um zoomzinho, professora. Dá um zoomzinho. Pra ficar bem enquadrado. Dá um zoomzinho. Confia. E aí, peraí. Tá, aqui. Coube Aí. tudo, coube tudo, coube tudo. Você espera desaparecer o HUD de novo? Uhum. Em cima aparece tudo, aparece tudo. 1, 2, 3. Essa depois só isso. Ai. Saí. Pronto, professora. Very nice. Professora, pouca atividade, professora? Pouca. Pera aí, então. Deixa eu achar mais. Pra lá que foi sarcasmo, professora. Hã? Foi sarcasmo, professora. Pera lá. Ah, tá. Ué, achei que já tava pronto. Aí, professora. Aí você presumiu que seus alunos são monstros. Pronto? Que comecem os jogos. Deixa eu pensar. Pensar, professora. Não, seria bom se a gente conseguisse corrigir essas atividades, né? Mas Nossa aula até às 9, né? é. Não digo hoje, né? Hoje não vai ter tempo, eu acho. Vocês não vão conseguir fazer tudo isso em meia hora. E eu corrigir ainda. É, eu acho que não dá, né? Eu não corrijo nem em meia hora. Não, eu tô pensando para a próxima aula. Eu estava pensando na próxima aula presencial já fazer o trabalho, né? Mas aí a gente vai sem corrigir esses exercícios, eu acho. É que são 14 questões, pelo que eu vi aqui. Pois é. Então, vai. Sei, eu acho que vai uma aula para corrigir tudo. Vai. No quadro, pelo menos. Vai 2. Vai 2? Vai. Ixi.
Vai duas. Aí o trabalho não faz nenhuma também. Então. Ou é um ou é outro. Tá, a não ser que eu faça parte de termodinâmica como seminário mesmo, aí a gente ganha algum tempo, né? Ah, uma termodinâmica é tão massa, professor. Então, Então, tá, termodinâmica é rapidinho. Então, de repente, a parte de ótica, o que a gente vai estudar em termodinâmica, professora? hã? O que a gente exatamente vai estudar em termodinâmica? As leis só? Modelo de um gás ideal, as variáveis de estados, gráficos, transformações, a equação do estado, equação de Clapeyron, equação do gás ideal, constante de Avogadro. Beleza. É bem teórico, assim, não sei. Ele não vai estudar as leis da termodinâmica, professor? Sim, aham. Só que Também. daí de forma matemática. Sim. Vai ter o famigerado como é que funciona uma geladeira. Aham. Pois é. Clássico. Isso é bom. Os motores também, né? Isso é bom seminários. Tá, eu vou ver. De todo jeito, façam os exercícios e aí eu quero corrigir esses exercícios, porque é aí que a gente tira as dúvidas, né? Nem que Beleza. a gente atrase uma semana, não tem problema. Mas, enfim, as atividades estão todas no grupo da sala. Só não vê quem Beleza. não quer. Hã? Só não vê quem não quer. Isso, então tá. Então aproveitem esse tempinho para resolver, e aí eu vou estar aqui, tá? Eu só vou fechar a câmera e o microfone, mas se tiverem dúvidas, daí me chamem que a gente discute, tá bom? Beleza. Querem que deixe os exercícios aqui na tela? Fica mais fácil? Acho que não precisa, professora. Então tá tudo no grupo, né? Sim. Beleza.
Oi, gente, estão aí ainda? Vamos, professora. Tudo certo? A princípio, Então tá, acho que eu vou liberar vocês. Qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida, me manda um e-mail. A gente pode marcar um horário para tirar as dúvidas, né? Não sei se vocês viram, tem horário de atendimento. Ali foi colocada uma agenda de atendimento, né? Vocês estão sabendo? Aí tem atendimento síncrono, remoto, né? Na semana remoto, e atendimento presencial na semana presencial. Então, se tiverem alguma dúvida lá, me manda um e-mail, a gente marca um horário. E aí tira as dúvidas, pode ser? pode ser. Então tá, até semana que vem. Um abraço, tchau. Falou, professora. Tchau, tchau.